As características dessa geração milênio, né, a Y, e se ela é a geração mais inteligente? Como é que a gente pode contextualizar isso aqui, essa pergunta? Formulando melhor. Vamos lá, né? Entender sobre mais ou menos inteligente, acho que a gente precisa de um estudo mais aprofundado e ter mais recursos científicos para mencionar sobre isso. O que a gente pode entender é que a geração millennials, ela imersa, né, a toda essa nova demanda tecnológica, logicamente ela vai ter, quando ela chegar no seu processo executivo, hoje a gente ainda está com a geração milênio mais gerente, alguns já diretores e tal, mas a grande massa ainda é a geração X. Ela vai fazer com toda certeza bem melhor que a geração X. Os recursos, né, professor? Os recursos. Né? Então, quer dizer, cada geração que vem, ela acaba tendo um melhor, né, aproveitamento daquele recurso disponível e com isso ela pode se tornar mais inteligente se ela fizer bem uso da propriedade qual ela tem. Não ficar no superficial, né, Exato. professor? Se aprofundar naquele assunto, né? Eu quero entender o mercado imobiliário, por exemplo, né? Eu não vou pesquisar sobre como trabalhar no segmento, né? Exatamente. O que eu posso fazer de diferente, né, nesse segmento. Exato. E aí, voltando um pouquinho, quando eu falei, né, se você é insubstituível, e aí quando a gente falou sobre como indivíduo não, mas como funcionários nós podemos ser, que é exatamente isso que você comentou. Quando a gente deixa de agregar valor para a empresa, com as competências que a gente tem, aí sim eu deixo de ser, posso ser substituível como profissional. Porque muitas vezes os profissionais perguntam, né? Poxa, quero ganhar mais, mas o que eu estou fazendo além para ganhar mais? O que eu estou... né? E nesse processo, aí a gente vem os estudos, ainda continuando aí com a pergunta da Mônica, né? Obrigado, viu, Mônica, pela pergunta. Isso aí, Mônica, valeu. E a gente tem aqui a questão seguinte, é o encarreiramento em W hoje que a gente fala. E a geração que entender, e a geração millennials hoje, ela é aquela que está indo, né, subindo. Hoje a gente teve as provas de surf, né, das Olimpíadas. Está subindo a crista da onda ali. Então, o que eu vou aproveitar com os recursos que eu tenho disponível? E a gente está falando hoje encarreiramento em W, que é eu tenho que ser especialista, muito bom em algo. Então é o hard skills que a gente fala, mas eu tenho que ter hoje também as soft skills, o comportamento adequado àquele ambiente que eu estou, aquilo que é necessário para eu executar melhor. Então a gente está falando de competência técnica e comportamental. E a coroa do W, a gente precisa de uma visão holística, onde nós temos 3 pilares dessa coroa: visão sistêmica, visão estratégica e visão competitiva. Então, aquele profissional, e a geração millennials, hoje ela tem mais condição de ter isso na mão. Por quê? A geração X, o foco dela é a aposentadoria. E aí, professor, entendeu? Pelo amor, né? O foco da geração X é a aposentadoria. É o foco da aposentadoria. A geração millennials, ela já traz aqui, né, uma outra concepção, né, que o que ela está fazendo é para gerar valor agregado para o mundo. Tem um lance da independência também, professor, sim, né? Sim. Agregado isso aí. Sim, exatamente. Porque então, daquilo que eu faço, eu estou querendo agregar para o mundo. Por isso que a gente está falando muito de ESG, né, que é aquela sigla do tripé de sustentabilidade, em inglês Environment, Social Governance, né, ambiental, responsabilidade social, olha a espiritualidade entra aí, e o governance, né, governança corporativa, então como azeitar tudo isso em termos de gestão como um todo. E aí a gente vê exatamente essa geração millennials, ela acaba sendo mais exigente que a geração X, a qual a geração Z vai ser lá na frente, vai pegar muitos resquícios da geração milênio e ela vai ter outras adaptações, logicamente, numa sociedade. Então, a gente vê o seguinte, a geração, aí a gente fala, não podemos também generalizar, né? Porque pode ter pessoas muito bem preparadas lá na geração que está começando agora a Z, no sentido, né, de progresso e tudo mais, de evolução, como posso ter pessoas muito mal preparadas na geração, em outras gerações, né? Perfeito. Professor,